Olá pessoal, aqui é o professor Eugênio. Seja bem-vindo a mais esta aula de Excel. E nesta aula vamos aprender a utilizar a função se. A função se é uma das funções que queima a cuca das pessoas, tá certo? Porque ela requer um pouquinho de lógica, porque ela precisa fazer análise de uma informação e a partir daí gerar possíveis resultados, tá? Um teste de verificação, se é verdadeiro ou se é falso. Então, para isso, vamos acessar agora aqui o site do Professor Eugênio, professoreugênio.com. Digita aí no seu navegador, professoreugênio.com e vamos acessar o site do professor, ok? Vamos descer aqui a barra de rolagem. Você vai clicar aqui no módulo de operador de computador. Ok. Módulo de Excel. Ok. A lição número 18, podemos clicar aqui na número 18, ou podemos descer a barra de rolagem e vamos até a lição número 18, função se. Ok. Então aqui nós temos o arquivo, tá certo? Para a nossa atividade prática. Vou clicar aqui nele. Espera o carregamento. Pronto, carregou. Você vai clicar na opção arquivo. E agora em fazer download e Excel. Em algumas versões do Windows, tá? O navegador vai apresentar aqui o seguinte, vai apresentar, em vez de arquivo é ficheiro, em vez de download é transferir, tá bom? Mas é arquivo, download e clica aqui na opção Excel. Vamos salvar o arquivo, pode clicar em salvar, vamos abrir o arquivo, atentar para a mensagem amarela, tá? Para habilitar a edição, verificar a mensagem amarela, habilitar a edição. A função se ela é composta de três partes. Vamos dar uma olhadinha aqui no site. Ela é composta de três partes. A primeira parte da função, vou botar um pouquinho melhor. Pronto. A primeira parte da função é o teste lógico, que é feito comparando o resultado de uma célula com uma regra, né, que é estabelecida para análise. Feito esse teste lógico, a função vai executar alguma coisa, se for verdadeira, ou então ela vai executar a terceira parte da função se esse teste lógico for falso. Tudo é a partir do teste lógico. Se o teste lógico for verdadeiro, ele executa o que eu apresentar aqui. Se o teste lógico for falso, ele executa o que eu executar na terceira parte da função. Então a função é isso. Se teste lógico, ponto vírgula, se verdadeiro, ponto vírgula, se falso. Ok? Vamos para o teste lógico. O teste lógico, ele é um comparativo. E para realizar comparações no Excel, eu vou usar alguns sinais de comparação. Tá bom? São parâmetros de comparação. Então nós temos diversos parâmetros de comparação. Nós temos, por exemplo, o igual. Onde o igual, eu vou comparar se o resultado ele é igual a um critério, a uma regra que foi estabelecida. Ou o maior, onde eu vou comparar se um resultado ele é maior do que uma regra que eu estou estabelecendo. Temos também o menor, né? Você segue o sentido da sua mão esquerda, que é o menor. Então você vai comparar se o resultado numa célula ele é menor do que o parâmetro ou a regra que está se estabelecendo. Se ele é maior ou igual, se ele é menor ou igual, ou o parâmetro de diferenciação, que é você utiliza os dois sinais, o maior e o menor. Ou seja, se o valor de uma célula ele é diferente de um parâmetro que foi definido. Nesses exemplos que foram apresentados, esses valores aqui, ó, todos esses é alguma regra que foi estabelecida. E aqui, nessas células A1, é o resultado de uma informação que foi informada numa célula. Tá? Uma planilha de dados. Ok? Então, essa é a primeira parte da função se, que é o teste lógico. Então, no teste lógico, vou ter sempre duas informações, comparando alguma coisa com um parâmetro ou com uma regra que foi estabelecida. Vamos aqui para a planilha do Excel. Ok. Então, indo aqui na planilha se verdadeiro, se falso, a primeira planilha é apenas para nós apontarmos que sinais são esses, né? Maior, menor, maior igual, menor igual ou diferente. Então, isso aqui é maior que,
menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. E isso aqui é igual a. Então, vamos verificar aqui a nossa atividade. Aqui nós temos uma tabela com 3 colunas. Essas 3 colunas é para representar as 3 partes da função se. Onde na primeira parte nós temos o teste lógico, na segunda parte o que vai acontecer se for verdadeiro, e na terceira parte o que vai acontecer se for falso. Neste exemplo aqui nós vamos marcar de x somente para nós entendermos este processo. Você vai marcar x na coluna onde o teste lógico ele corresponde à verdade. Se for verdadeiro, você coloca x na coluna se verdadeiro. Se for falso, você coloca x na coluna se for falso. Vamos aumentar um pouquinho o zoom. Ok. Então, nessa primeira análise, nós temos o seguinte. Aqui o teste lógico está dizendo o seguinte, que A5, onde tem aqui o 7, né? Se ele é maior ou igual o padrão, a regra que foi aplicada para a nossa tabela. Então, para a regra, para aprovação ou reprovação, para ser verdadeiro ou falso, os nossos valores têm que atender os critérios que estão sendo colocados aqui, os parâmetros de comparação. O primeiro parâmetro diz o seguinte, que A5, aqui onde tem o número 7, ele é maior ou igual a D2, número 7. Ele é verdadeiro ou ele é falso? Bom, ele é verdadeiro. Por que ele é verdadeiro? Porque A5, ele não é maior do que 7, mas ele é o igual. Então, quando eu tenho o maior ou igual, se atender uma das duas situações, ele será verdadeiro. Então, marcado verdadeiro. Próxima linha. A6 é maior ou igual a D2. Então, A6, ou então 4, ele é maior ou igual a D2? É verdadeiro ou é falso? Então, ele é falso. 4 não é maior nem igual a 7, ou igual a 7. A7 é menor que B2. A7 é menor que B2? Que D2? Não, não é menor que D2. Só corrigir aqui, é D. Ele não é menor do que D2. Ele é maior, então também é falso. A8 é maior ou igual a D2? A8 é maior ou igual a D2? Também não é verdadeiro, ele é falso. A9 é maior ou igual a D2? Vamos ver lá. A9 é maior ou igual a D2? Ele é falso, não é maior, ele é menor. A10 é maior ou igual a D2? Verdadeiro, ele é maior do que D2. A11, ele é maior ou igual a D2? Não, não é maior, então ele é falso. Menos 3 é maior ou igual a D2? Também não é verdadeiro, ele é falso. Então veja que aqui estou representando a função se tem 3 partes. O teste lógico, se verdadeiro, se falso. Vamos fazer uma pequena aplicação para nós entendermos esta praticidade. Ok? Então aqui eu tenho uma tabela, mais uma vez o 7 aqui como regra, e aqui vou digitar alguns valores. Aqui vou colocar 4,5, vou colocar 7, vou colocar 3, 8, 5,5, 9 e 3. Bom, aqui eu tenho uma função se já montada para você se basear para fazer a análise desse resultado. Observe o seguinte, na função se, tá? Eu tenho a primeira parte, segunda parte e terceira parte. Observe que eu tenho palavras aqui, verdadeiro e falso. Ou seja, a função se vai analisar o resultado que tem nessa célula. Se for verdadeiro, aqui vai aparecer a palavra verdadeiro. Se for falso, aqui vai aparecer a palavra falso. Não é a sua observação que vai dizer isso, mas é a função que vai analisar o valor que está aqui inserido. Por quê? Porque no momento ele tem 4,5, mas ele pode ser alterado para 7. Tá bom? 4,5, vamos manter. Outra observação. Quando eu utilizo palavra dentro da função, essa palavra ela tem que estar entre aspas duplas. Ela tem que estar entre aspas duplas. Assim como tem o verdadeiro, tem aspas dupla e falso. Vamos fazer então. Igual se
pressiono a tecla Tab, ok? Para inserir automaticamente o parêntese. E vou clicar na célula que eu vou analisar. Eu vou analisar esta célula. E eu vou utilizar os mesmos parâmetros de comparação. Maior ou igual a este valor que tem aqui no C2. Observe que aqui embaixo, o Excel ele apresenta a estrutura da fórmula, a estrutura da função. Então, está em negrito aqui, está em destaque, a palavra teste lógico. Observe bem aqui, ó, teste lógico. Já montei o teste lógico. Para avançar para a segunda parte, que é o se verdadeiro, eu preciso colocar ponto e vírgula. Coloquei ponto e vírgula. Agora, o que vai acontecer se esse teste lógico for verdadeiro? Então, para que apareça a palavra verdadeiro, eu vou digitar entre aspas duplas a palavra verdadeiro. E fecho aspas dupla. Observe que o destaque aqui está na segunda parte. Já informei o que vai acontecer se for verdadeiro. Agora vou passar para a terceira parte. Mas para passar para a terceira parte, eu tenho que digitar ponto e vírgula. Terceira parte da função, eu quero que apareça a palavra falso. Então eu vou abrir novamente aspas duplas, digito a palavra falso. Fecho aspas duplas e fecho o parênteses. Teclo Enter e o resultado vai ser falso. Por que falso? Porque este resultado aqui, ele não atende a nossa regra. Ele não é maior nem igual a C2, onde tem aqui o número 7. Tá certo? Se eu alterar esse valor, a função se vai refazer a análise e vai mudar o resultado. Então, eu vou alterar aqui para 8. Teclo Enter. Observe que agora apareceu a palavra verdadeiro. Vou botar aqui para 4,5. Falso. Vou fazer aqui a segunda função. Se a mesma estrutura. Mudo só o seguinte, a análise agora dessa célula. Vou comparar maior ou igual com este 7 que tem aqui. Teste lógico. Teste lógico são dois elementos. E eu estou usando os parâmetros de comparação. Ponto, vírgula. Abro aspas dupla. Verdadeiro. Fecho aspas duplas. Ponto, vírgula. Abro aspas duplas. Falso. Fecho aspas duplas. Verdadeiro. Fecho parênteses. Observe que quando estou na função, onde eu clico, ó, ele destaca a parte da função que eu estou. Ó. São 3 partes. Aqui é o teste lógico, observe que ele fica em negrito. Aqui é o verdadeiro e aqui é o falso. Eu coloquei palavra verdadeiro e falso, mas poderia ser outras palavras. Por exemplo, posso colocar aqui aprovado ou reprovado. Enter. Mudou a palavra. Se eu mudar aqui a nota para 3, reprovado. Posso fazer qualquer alteração. Eu quero que, por exemplo, se o teste lógico atender o critério, eu quero que apareça ok. E se não atender o critério, eu quero que apareça nada. Eu apago aqui o reprovado, deixo somente aspa dupla que representa vazio, teclo Enter. Ok. Você está aqui um 3. Não está aparecendo nada. Por quê? Eu defini aqui na regra que se não atender esse critério, ele vai ficar o quê? Na terceira parte da função, vazio, tá? Tá aqui um hífen. Bom, se você já está hábil na utilização da função se, você pode usar o preenchimento. Só que vai ter um probleminha, né? Qual é o probleminha? É que se eu não fixar o C2, ó, ele perde a referência. Já está pegando C3 aqui, ó. Vou dar 2 cliques aqui embaixo. Já está utilizando a referência C6, ó. Está bem aqui, ó. Então perdeu a referência. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fixar o C2, apertando F4, a tecla F4 do seu teclado. Ele coloca cifrão antes e depois da letra da coluna, indicando que está fixando a coluna e a linha. Tecla Enter. Posso agora copiar pelo preenchimento. Se você não está seguro, faça um por um, tá certo? Então, se eu alterar aqui para qualquer outra expressão, sempre entre aspas duplas, traço, é só arrastar. Bom, onde está ok, é porque está aprovado. Se quiser colocar outra palavra, aprovado, e copiar para baixo, ele vai exibir a palavra que eu indicar dentro da estrutura da função.
Então, por aqui ficamos nessa primeira parte do entendimento. Na segunda parte, vamos ver na prática, pegando uma planilha e utilizando a função SI, tá? Para calcular porcentagem multas, tá bom? Então, nosso recadinho aqui. Se você não está inscrito no canal do Professor Eugênio, inscreva-se no canal. Ajude aí, dê esse apoio. Não esqueça de dar o seu like. Se você precisa de consultoria nas suas planilhas, dentro da sua empresa, na sua escola, também fazemos consultoria nas planilhas. Basta entrar em contato pelo WhatsApp 997810324. Também temos aulas online, tá certo? A gente cobramos aqui a hora-aula, tem tudo isso aí na sua tela. Basta você entrar em contato com qualquer desses programas e aplicativos que estão sendo indicados aí com vocês, tá bom? E se essa aula foi muito útil para você, foi importante, se você quiser dar aquela contribuição no Pix, se você acha que essa aula valeu R$2, dá essa ajudinha para o Professor Eugênio. Faz um Pix aí, só apontar sua câmera, seu aplicativo para o QR Code, tá bom? Então você fica aí a seu critério, R$2, R$5, R$10. Se você quiser ajudar o Professor Eugênio, basta apontar para o nosso QR Code. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom? Lá no nosso site nós temos promoções para acesso a todos os conteúdos das aulas, um preçozinho bem imbatível. Um grande abraço, até nossa próxima aula. Fui!